Uma resolução aprovada por 12 votos a 3, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido se abstiveram, os outros todos aprovaram. Uma proposta de Malta pede a libertação dos reféns e pausas humanitárias. E, claro, a suspensão dos ataques durante a pausa humanitária, né? E a criação de corredores humanitários para bens e serviços. Tem um probleminha, e aqui com melhor espírito, hein? Que eu acabei de ler no Globo, disse: a diferença das outras resoluções, essa não pede cessar fogo. A do Brasil não pedia cessar fogo, queridos. Revejam lá. A do Brasil pedia pausa humanitária. Essa resolução é igualzinha à resolução do Brasil. Igualzinha. Não tem nenhuma diferença. Essa resolução é igual à resolução do Brasil, com alguns milhares de mortes a menos. Só isso. Desde a recusa da resolução brasileira pelos Estados Unidos unicamente, a única coisa que aconteceu foi morrer mais gente. Mais nada. A situação já era dramática, como é. Claro, menos, né? Porque quanto mais bombardeio, mais dramática a situação. Israel vai respeitar? Não sei. É um notório desrespeitador de resoluções. Seja as resoluções da Assembleia, que não são de cumprimento obrigatório, seja do Conselho de Segurança. Em 2016, o Conselho de Segurança aprovou, por 14 votos e uma abstenção dos Estados Unidos, 14 votos e uma abstenção, a suspensão imediata da colonização da Cisjordânia, da construção de novos assentamentos na Cisjordânia. E o que fez Israel? Continuou a construir assentamentos na Cisjordânia. Não deu bola. Agora os Estados Unidos se abstiveram, que se não pareceria aprovar, pareceria um voto contra Israel, mas, ou pelo menos ligeiramente hostil, né? O Reino Unido fez a mesma coisa, e a Rússia se absteve, porque a Rússia queria que houvesse o cessar-fogo, né? A Rússia se absteve como se absteve na votação. Não, na Rússia, a Rússia se absteve na votação da resolução do Brasil também, né? Porque ela quer a expressão cessar-fogo. Aliás, a Rússia só se absteve porque queria a expressão cessar-fogo. Quando não há votos contrários, então está aprovada a resolução do Conselho de Segurança, de cumprimento obrigatório. E se Israel não cumprir, acontece o quê? A exemplo de outras vezes, nada. Já houve? Não aconteceu nada. Né? É um avanço? Seria se aplicada fosse. Eu já recomendei hoje, comentando na Band News FM e também no Band News TV, neste feriado, Larissa, feriado por quê, Larissa? Diga aí. Proclamação da República. Oi? Proclamação da República. Proclamação da República. É quando o Brasil deixa de ser uma ditadura imperial e passa a ser uma ditadura militar. Mas, de qualquer modo, né, foi um avanço. Muito bem. Eu, trabalhando neste feriado, velhinho, né, eu apontei e pedi que as pessoas lessem um artigo do Thomas Friedman, que é o mais importante jornalista, um dos mais importantes do mundo e acho que o mais importante jornalista judeu do mundo. E eu destaco
esse aspecto, digo, porque ele faz questão de lembrar isso. E ele escreve um texto fundamental sobre a entrevista que o Netanyahu deu em 6 de novembro, em que ele disse, nós não queremos ocupar Gaza, mas não sabemos quando vamos sair de Gaza, cuidar da segurança de Gaza, tão logo Hamas seja vencido. Não fala da Autoridade Nacional Palestina, de estabelecer um acordo com a Autoridade Nacional Palestina, não é? Destaca o Friedman, ignora a questão de milhares de mortos, não toca no assunto, e trata única e exclusivamente, observa o Thomas Friedman, do seu futuro político. Ele só está ocupado com isso. Diz o Friedman, é incrível, mas Netanyahu já está fazendo campanha no meio da guerra. E afirma, nessa entrevista, que Israel e os Estados Unidos não pensam a mesma coisa sobre a guerra. Ou seja, diz aos Estados Unidos, vocês tratam de assuntos que não são minha prioridade. Sabe qual é o assunto que não é a prioridade dele? Voglio bene. A criação do Estado palestino. É esse o assunto que não é a prioridade dele. Só isso. Ele não quer saber desse tema. Ele deu prosseguimento aos assentamentos na Cisjordânia. Isso justifica o atentado do Hamas? Não. Isso faz com que o Hamas deixe de ser terrorista? Não. Nada disso. Não obstante, há uma política em curso em Israel, há um governante em Israel que está ocupado em garantir a sua sobrevivência no poder, em se livrar da cadeia, acusado de crimes de corrupção, e em dominar o judiciário. É isso. E acordo de paz com a Palestina é a última coisa em que ele está empenhado. E aí é preciso deixar claro, pouca gente se dá conta do que aconteceu por lá. E é preciso falar disso. Como, aliás, o Thomas Friedman fala, texto sim, texto não, ou texto sim, texto também. É a questão dos dois estados. Como era a proposta original de criação do Estado de Israel e do Estado palestino. Sim, houve a guerra. Em seguida, 48, 49. A Jordânia pegou toda a Cisjordânia. A Jordânia ficou com a Cisjordânia. Foi chamada de Transjordânia. A guerra de 67 contra Israel, né? Egito, Síria e Jordânia, contra Israel. Israel vence a guerra e ocupa a Cisjordânia. Nos acordos de Oslo, em 1994, ficaram estabelecidas 3 regiões. Tem um mapa para quem está acompanhando pelas redes sociais e pela TV. Ficaram estabelecidas 3 regiões na Cisjordânia. Uma área, a área A, que ocupa só 18% do território. 18%. Preste atenção. Originalmente era todo território palestino. Essa área A, que é governada exclusivamente pela Autoridade Nacional Palestina. É a área mais populosa. Então eles têm o controle civil e o controle militar desses territórios. Só 18%. Tem uma área B,
que é controle civil da Autoridade Nacional Palestina e controle militar de Israel. 22% do território. E tem uma área C, que é controle civil e militar de Israel. Ocupa 60% do território. Portanto, Israel tem o controle militar, já tem o controle militar de 72% da Cisjordânia. Quando a gente pega as áreas que tem o controle civil e militar da Autoridade Nacional Palestina, obviamente não se pode fazer um Estado, é uma coxa de retalho. Agora, esses acordos de Oslo, eles foram feitos com o primeiro passo para outras coisas depois, valeu bem. Para, por exemplo, a paulatina saída dos israelenses da Cisjordânia. Só que em vez de saída, o que se fez foi aumentar a colonização da Cisjordânia. Nessa área que tem domínio civil e militar de Israel, casas palestinas são demolidas. Aliás, demoliram casas, escolas nas 3 áreas. E é isso que o Thomas Friedman aponta. Como é que uma autoridade nacional palestina se constitui se Israel se encarrega de enfraquecer essa autoridade nacional palestina todo dia? A autoridade nacional palestina que não é terrorista mais. Quando eu digo mais, o Fatah no passado, que domina a autoridade nacional palestina, praticava atentados. Agora não. E o que o Thomas Friedman pergunta, o que é que se vai fazer com a Cisjordânia? O que é que se vai fazer com a faixa de Gaza, especialmente depois da guerra? Em 2020, você chegou a falar de um plano, Valio Bene, do governo Trump. Junto com Netanyahu. Netanyahu falou, ok, vamos ver. Previa a devolução de 70% da Cisjordânia, porque há partes lá que já estão colonizadas e retirar seria muito difícil. E um aumento da faixa de Gaza, pegando um pedaço do deserto de Negev. E o Netanyahu falou, ok, vamos lá, vamos ver. A Autoridade Nacional Palestina não aceitou. Mas, diz o Friedman, é preciso que os Estados Unidos façam uma proposta de paz, porque Netanyahu não vai fazer. E aí ele usa uma imagem cara. Se os Estados Unidos não fizerem isso, os Estados Unidos se tornarão reféns de Netanyahu. Reféns de Netanyahu. E Netanyahu, pensando na sua sobrevivência política, tornará os Estados Unidos mero joguete dos seus interesses. Então, ou os Estados Unidos levam adiante uma proposta, ou Netanyahu continuará com a extrema-direita de Israel a ignorar que os palestinos existem. E aí diz o Thomas Friedman, o único projeto de Netanyahu é que 7 milhões de judeus governem os 5 milhões de palestinos. E pronto. É preciso voltar a falar de 2 estados. Não é? E isso que eu estou dizendo, só um fanático, um acelerado, alguém que perdeu noção de limite, ignora que é em defesa da existência do Estado de Israel, porque parte do princípio dos 2 estados. Que não se enganem, se não houver resposta para isso, não há paz possível. E é preciso parar a colonização já. Vai ter de haver um processo de descolonização da Cisjordânia. Isso nunca vai acontecer, porque, bom, o nunca vai acontecer significa a continuidade da guerra, a continuidade da política de morte.
Até quando o mundo ficará sujeito a isso? É pela sobrevivência de Israel que eu estou falando. Israel sobreviverá e para sempre, mas não sob o comando de gente como Netanyahu. Leia o artigo de Thomas Friedman. Né? E quanto à resolução, espero que dessa vez cumpram. Né? O mundo está começando a se assombrar com o que se passa lá. Paz. Lula falou disso. Thomas Friedman fala disso. Os milhares de mortos, Lula falou disso. Thomas Friedman fala disso. Cessar fogo. O Brasil nem falou cessar fogo, né? O Brasil falou em pausa humanitária, como agora se fala na resolução. Corredor humanitário que o Brasil também pregou. Essa resolução é a resolução do Brasil, que também falava na libertação dos reféns. Que fique claro. E, bom, Larissa, o que vem agora? Uma previsão, né? Exato. Só que a minha bola funciona, a minha bola de cristal funciona. O embaixador israelense na ONU, Gilad Erdan, falou que a resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU não tem sentido, chamando-a de desconectada da realidade. Ele sustentou que Israel está agindo de acordo com o direito internacional em Gaza. É lamentável que o Conselho ainda não seja capaz de condenar ou mesmo mencionar o massacre que o Hamas levou a cabo em 7 de outubro e que levou à guerra em Gaza. Isto é uma vergonha, acrescentou, dizendo que a estratégia do Hamas é deteriorar deliberadamente a situação humanitária na faixa de Gaza e aumentar o número de vítimas palestinas a fim de ativar a ONU e o Conselho de Segurança numa tentativa de deter Israel. Isso não vai acontecer, disse ele, portanto, Israel anuncia que vai desrespeitar mais uma resolução do Conselho de Segurança, que é de cumprimento obrigatório. Tudo conforme o esperado. É isso aí.